A paz do Senhor, pessoal, que bom que vocês estão aqui no canal da SEDAC e hoje nós vamos falar sobre as crianças do maternal. Eu fiz um vídeo anteriormente falando sobre as crianças do berçário e da necessidade que nós temos como professores e professoras do Ministério Infanto Juvenil de dedicar a esse público uma atenção especial. Isso não é diferente para as crianças do maternal. As crianças do maternal são aquelas a partir de 1 ano de idade até os 3 anos de idade. Essa idade ela é muito importante, porque a criança está aprendendo numa velocidade muito grande. Então é importante que nós aproveitemos esse momento para ensinar a este grupo etário a maior quantidade de histórias bíblicas e de informações possíveis, porque essas informações elas irão construir uma base, para essas crianças que será para a vida inteira. Então é muito importante que a gente construa memórias nessa criança, ajude essa criança a construir memórias, afetivas, inclusive, relacionadas à casa de Deus, à igreja, à Bíblia, à imagem de Deus e todo o conhecimento bíblico que a gente puder ensinar para essa criança precisa passar pelo filtro da pedagogia. Ou seja, nós temos que respeitar as condições, as características de aprendizagem desse grupo etário. Para isso, é muito importante que você leve em consideração alguns itens. O primeiro desses itens é a sua equipe. A sua equipe precisa gostar de trabalhar com crianças pequenas. Por que gostar de trabalhar? Porque nem todas as pessoas que estão no Ministério Infantil estão aptas, gostam ou se interessam pelas crianças pequenas. A maior parte das pessoas que trabalham no Ministério Infantil se dá muito bem, gosta muito do público intermediário, ali entre os 6 e 9 anos de idade. Mas nós precisamos encontrar na nossa igreja pessoas que possam vir fazer parte da nossa equipe ou já façam parte da nossa equipe e que tenham essa, digamos assim, esse carinho especial pelas crianças menores. Bom, primeira coisa é a equipe, uma equipe que entenda as crianças, porque essas crianças estão aprendendo a falar, estão aprendendo a se expressar. Muitas vezes o choro ainda é a sua principal linguagem e muitos professores se tornam, nesse momento, assim, ficam atordoados com essas crianças. Então, escolha uma equipe, ore ao Senhor e peça uma equipe e treine uma equipe que passe tranquilidade para as crianças. Uma equipe também que tenha preocupação com a segurança das crianças. Então, de preferência, trabalhe em uma sala que você não tenha muitas coisas que possam cair sobre as crianças ou pontiagudas, que possam oferecer algum tipo de risco para as crianças. Tape as tomadas para que essas crianças não corram nenhum risco, com a eletricidade. E tudo que você vai colocar numa sala para o maternal tem que passar por esse crivo da segurança. Brinquedos grandes, objetos sempre grandes, coloridos. Evite balões na sua sala de aula, porque uma criança pode estourar esse balão, pode colocar na boca, ela pode se engasgar com esse resto de balão. Então, vá procurando itens para colocar na sua sala de aula que sejam seguros, não apenas bonitos, não apenas interessantes e educativos, mas também que ofereça segurança para as crianças que estarão ali naquela sala. Da mesma forma que o berçário, o ambiente do maternal, ele precisa também ser um ambiente que acolha a família, que acolha os pais, porque algumas crianças desse grupo etário ainda não conseguem ficar na sala sozinhas. Então, permita que o papai ou a mamãe possam ficar na sua sala, converse com eles, para que eles também não venham, de alguma maneira, interromper a dinâmica da aula ou mesmo atrapalhar. Às vezes o pai e a mãe estão ali querendo ajudar. Então informe para o papai, para a mamãe, para alguém que está acompanhando a criança, qual é a dinâmica que você vai utilizar. E você poderá contar com esse pai e com essa mãe como mais uma mão amiga que estará lhe ajudando na classe do maternal.
tá bom? Uma outra coisa que você deve levar em consideração é que você deve utilizar músicas muito curtinhas, com frases curtas, melodias simples, que essa criança possa aprender. E você tem que considerar que essa aprendizagem no maternal desse grupo etário, ela se dá primeiro por aprender a conta-gotas, coisas pequenas. A segunda característica da aprendizagem desse grupo é a repetição. Então, você precisa encontrar maneiras diferentes para repetir o mesmo tema, a mesma música, o mesmo assunto. E para isso, é claro, antes de tudo, você precisa atrair a atenção dessas crianças, que é uma atenção muito curtinha. Por isso que você tem que as crianças estão atentas, você precisa aproveitar esse momento para passar as informações que são mais importantes, né? E sempre procurar intercalar atividades lúdicas com atividades digamos assim, de informações. Então, brinco e faço uma quebra, conto a história, contei a história, passo para uma música, cantei, passo para uma atividade lúdica novamente, explorar bastante os movimentos do corpo, palmas, o bater de pé, girar, abaixar, levantar, gritar, sussurrar. Então, elas aprendem muito dessa maneira e você precisa atrair a atenção, passar a informação de uma forma criativa e encontrar maneiras também criativas para repetir essa informação. O centro, o tema principal da lição. Então, essa criança do maternal, ela vai ter uma história bem curtinha. Mas, Sueli, de quanto tempo será essa história? Eu posso trabalhar 7 minutos, 10 minutos, 15 minutos? Quem vai determinar esse tempo será muito, quem vai determinar isso é a própria criança, é o próprio grupo de crianças. Eles estão atentos? Aproveite para fazer a ministração. Eles estão dispersos? Crie uma forma de atraí-los uma vez mais para você, para que você possa fazer a ministração. Se você perceber que a metodologia que você está utilizando não está atraindo a atenção, não insista, mude a metodologia para que você possa transmitir o ensino bíblico e esse ensino bíblico ele possa ser assimilado, tá certo? Então, nós trouxemos aqui algumas sugestões para este grupo etário. Você pode trabalhar com pop-up para esse grupo etário, aquele livro, né, que a gente está trabalhando agora, que é uma explosão, que é o elemento surpresa. Com certeza, elas vão amar. Mas se você perceber que isso não vai agradar o seu público, ou que você tem esse material, mas será utilizado por uma outra classe, nós colocamos no kit, lá dentro do seu CD de recursos, e aqui no nosso manual a gente deixa isso muito claro, nós colocamos 2 opções, além do pop-up, para a ministração da história bíblica. Uma dessas opções é o trabalho com os ícones. Esses ícones eles são muito legais porque você mesma pode fazer com os moldes que estão dentro do seu CD de recurso e também eles são muito fáceis de manusear. E se a criança mesma, se a criança tocar, né? Não é tóxico, não é pontiagudo, você pode limpar depois. É claro que você vai evitar o contato da criança com o seu material pedagógico. Mas se ela tocar por um acaso, não vai rasgar e é um material seguro também, que se você por um acaso se esquecer ou elas de repente forem lá e mexer no seu material, não vai correr nenhum risco. Uma das sugestões é você trabalhar com os ícones. Já falamos no berçário sobre as nossas almofadas, a questão de termos um tapete para a ministração da história, onde as crianças possam ser acolhidas, né, com seus pais. Isso é muito importante. A higiene é muito importante
para todas as faixas etárias, né? Para todos os grupos etários. Mas para o berçário e para o maternal, ela é imprescindível, ela é um dos elementos que precisam ser levados em consideração na sua EBF, porque você estará oferecendo segurança para as crianças e também estará oferecendo segurança para os pais, uma boa apresentação para os pais. A nossa outra sugestão é que você trabalhe com uma mala como essa. Essa mala é muito simples, foi feita de caixa de papelão e ela tem a função de ser um cenário, né, para você. E aí, nesse caso, o que você vai fazer? Além dessa mala ser um cenário para a sua história bíblica, para a sua ministração bíblica, ela também vai ser o lugar onde você vai esconder os seus personagens. Porque uma coisa interessante que precisa ser levada em consideração é o elemento surpresa para atrair as crianças. Então, você que é professor do maternal precisa entender que a atenção delas é muito curta e que, ao entender isso, você elabora estratégias para sempre estar atraindo uma vez mais essa atenção até que você termine, conclua a sua ministração bíblica com aproveitamento. Então, essa caixa é um cenário, mas ela também guarda aqui os personagens que você irá dispor neste cenário à medida que você for contando a história. É muito importante que você que vai trabalhar com maternal aprenda a manusear esse material, para que as crianças percebam a sua desenvoltura e não atraia a atenção para a forma como você está usando o material. Então, treine a passagem desse material, né? Tirar um personagem, colocar o outro, e você mesmo deve fazer isso. Existem professores que estão ministrando a história e outras pessoas estão mostrando os recursos. O ideal é que você ministre e você também mostre. Assim a criança terá apenas um foco para chamar a sua atenção. Um foco de atenção será você. E naquele momento você vai usar os seus gestos, a entonação de voz, né? Todo o seu corpo para atrair a criança para a ministração bíblica. Lembrando que toda vez que você vai fazer uma ministração bíblica, você vai dizer para a criança: agora nós vamos estudar a palavra do Senhor. Eu vou contar para vocês uma história verdadeira que está no livro de Deus, a Bíblia Sagrada. Essa história, crianças, está no livro de Juízes, no capítulo 6, e é uma história que fala de fé, fala de vitória, que fala que o nosso Deus é poderoso, Ele nos ama e Ele quer sempre que nós estejamos bem, felizes, alimentados, dentro da nossa família, com o nosso papai, com a nossa mamãe. Quem quer ouvir essa história maravilhosa da Bíblia? Então, sempre promova uma introdução cativante, que deixe a criança com vontade de ouvir essa história. Porque nesta faixa etária, a criança vai aprender mesmo pelo ouvir e ver. Então, ela faz essa conexão e ela depende muito daquilo que você vai mostrar para aprender. E aí está uma outra questão que deve ser considerada. Faça uma conexão entre a sua entonação de voz e o recurso que você está mostrando naquele momento. Então, se você está mostrando uma cena triste, faça uma entonação triste, uma carinha triste, sabe? Aquela coisa que a criança possa se imaginar dentro da cena. Se você está falando de vitória, de alegria, faça assim uma cara muito feliz, com gestos amplos, para que essa criança também possa se sentir dentro deste ambiente, dentro deste cenário, tá bom? Muito importante isso. Então vamos revisar: segurança, atividades que possam atrair a criança e que dê a ela condições de se envolver, de usar o corpo, de girar, de pular, de saltar.
um ambiente limpo, um ambiente acolhedor, recursos visuais apropriados para essa faixa etária, o seu esboço simplificado, porque você vai contar a história sem muitos detalhes para essas crianças, foco no ensino principal da lição e recurso visual que possa ser usado com facilidade, possa ser manuseado com facilidade por você e pela sua equipe. Bom, uma outra coisa sobre maternal é que você não pode esperar que as crianças aprendam uma nova música a cada dia na EBF, um novo versículo a cada dia na EBF, como os demais grupos etários. Não. No nosso caso, na nossa EBF, um por todos e todos por um, nós iremos usar um versículo, na verdade, uma parte do versículo dos Salmos 18 e versículo 1. Eu te amo, ó Senhor, minha força. Esse será o versículo a ser trabalhado em todos os dias da EBF. E você vai obedecer às regras de memorização bíblica, de memorização de versículo. Ler na Bíblia, explicar o versículo, aplicar o sentido do versículo à vida da criança e depois disso memorizar. Você pode inclusive utilizar gestos. Eu te amo, ó Senhor, minha força. Então, as crianças estarão aprendendo esse versículo também pelos gestos. Eu te amo, ó Senhor, minha força. É muito importante. A mesma coisa se dá no caso da música. Nós iremos trabalhar uma única música, que é a música Exército de Deus. Depois nós vamos trabalhar um vídeo somente para essa música, porque ela requer alguns instrumentos, na verdade uma pandeireta que você mesmo deverá construir e que é muito importante para a interação desse grupo etário, né? Os instrumentos musicais, construídos mesmo por você a partir de sucata, eles promovem uma unidade, uma interação, um interesse dessa criança para aprender essa música e aprender a tocar esse instrumento para acompanhar. É muito importante também, tá bom? Então agora eu vou fazer uma pequena demonstração da história de Gideão utilizando os ícones. SEDAC, alegria é compartilhar a salvação.